A mão para a pessoa que está ao seu lado. Pai, nós te louvamos por tua presença nesse lugar. Agradecemos ao Senhor que se move no nosso meio. A tua presença é real. Te louvamos, bendito seja o Senhor. Seja entronizado, seja adorado o teu nome no meio do teu povo. Seja engrandecido, ó Rei das nações, Senhor dos céus e da terra. Seja bendito e exaltado. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite e adorar, bendizer, exaltar, glorificar o único que era, que é e que será para sempre, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós te adoramos, te bendizemos, Pai. Queremos nessa noite pedir: aquieta nosso coração para ouvir a tua voz. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus e por meio do teu Espírito Santo, os nossos ouvidos sejam sensíveis ao teu falar, a nossa mente esteja conectada ao trono da graça, para nós hoje sermos alimentados, nutridos, encorajados, edificados, renovados e fortalecidos pela tua palavra. Pedimos por essa ação do teu Espírito no nosso meio. Mova-se, ó Deus, no meio do teu povo, enquanto a tua palavra é ministrada. Vai falando aos corações, faz cair, Senhor, as algemas, faz cair as escamas, aquilo que está tapando os nossos ouvidos, faz cair as correntes que aprisionam, que toda a cadeia emocional, mental e espiritual quebre-se no nome poderoso de Jesus, de forma que haja liberdade no meio do teu povo, para o Senhor agir e mover segundo a tua soberana, perfeita vontade. Nós clamamos no nome de Jesus, que toda preocupação que ficou na nossa casa, que tudo aquilo que nós não conseguimos resolver, nós colocamos no altar do Senhor, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Nós oramos e pedimos, Senhor, que a tua palavra seja iluminada na nossa mente e o nosso coração aquecido, de forma que saiamos daqui aleluiados na tua presença. Pedimos isso no nome poderoso de Jesus e te agradecemos aplaudindo ao Senhor, porque o Senhor ouve e responde a nossa oração. Aleluia. Bíblia aberta, livro de Neemias, capítulo 6. Quero falar hoje sobre o tema cuidado com as distrações. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está interessado no destino de cada indivíduo, de cada homem, de cada nação. Deus, ao criar-nos, nos criou com um propósito eterno e sublime. Precisamos nos ajustar a esse propósito de Deus. A nossa vida só faz sentido quando nós estamos alinhados a este propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas antes mesmo de nós nascermos. Mas para viver esse propósito, para experimentar esse plano perfeito de Deus, só podemos vivenciá-lo se nós colocarmos as prioridades de Deus como nossas prioridades. Se aquilo que é importante para Deus se tornar importante para mim, se a minha vida estiver de fato ajustada à vontade do Senhor e à sua palavra, tenha certeza, você vai experimentar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para a sua vida. Enquanto estamos aqui, tenha certeza que na eternidade só melhora. Você não entendeu, né? Não entendeu. Amém. Depois você escuta, porque acho que o pessoal está gravando e aí você vai entender. Vai cair a ficha. Neemias capítulo 6, vamos ler do verso 1 até o verso 19. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham,
vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Como eu deveria entrar no templo para salvar a minha vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e o restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava as suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu neto Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Pode se assentar. Cuidado com as distrações. O povo de Israel, escolhido por Deus no Antigo Testamento para ser luz para as nações, Deus estabeleceu uma aliança, um acordo, um compromisso com eles, e Deus deixou muito claro que havia um modo de ser. Eles precisavam se destacar das outras nações, precisava haver uma distinção entre eles. Mas o povo de Deus pecou, Israel pecou, e como consequência de seu pecado, Deus os levou cativo para a Babilônia. A nação de Israel ficou durante 70 anos como escravo na Babilônia. Mas o nosso Deus, que é um Deus que ouve o clamor do seu povo, Israel se arrepende, pede perdão, o tempo de Deus se cumpre, e Deus levanta um homem chamado Ciro para libertar o povo. Ciro é um grande conquistador, é um novo império que se levanta. Ciro se une à Média e à Pérsia para conquistar, e vão, através da expansão territorial, conquistam a Babilônia, e Ciro, instrumento de Deus, então decide libertar todos os seus cativos, e cada nação volta para o seu território. Ciro tem por temor a Deus, e ele diz para o povo de Israel: volte para o seu território, volte para o seu Deus, reconstrua o seu templo e clamem ao seu Deus por mim, para que ele me abençoe. Enquanto vocês estiverem lá, trabalhem a terra e paguem o imposto que vocês devem a mim.
E assim o povo de Israel faz. E em 3 momentos eles voltam. O primeiro momento volta uma turma com mais de 40 mil pessoas, e o líder é Zorobabel. O profeta Ageu, que nasceu no cativeiro, e o profeta Zacarias estão voltando com ele nesse primeiro retorno ao seu território, para o território de Israel. O segundo retorno vem sobre a liderança de Esdras. Enquanto Zorobabel era para reconstruir o templo, Esdras vem para fazer uma reforma no povo, para reformar a religião. E Neemias, depois de mais de 90 anos, é esse terceiro momento que retorna. Voltou então Zorobabel no primeiro, Esdras no segundo e Neemias. Por que Neemias volta? Neemias recebe a notícia que o povo de Israel voltou, está reconstruindo o templo, a sociedade está se reerguendo, a religião está começando a se restaurar, há um despertar e um mover de Deus, mas a cidade de Jerusalém, a capital de Israel, ainda não havia sido restaurado na sua proteção. Os muros de Jerusalém estavam caídos, as portas estavam derribadas, e Neemias fica inquieto com isso. Bom, nosso povo é um povo que vive cercado por inimigos. Se não houver proteção, qualquer nação pode invadir e seremos de novo feitos escravos. Isso inquieta o coração de Neemias, e Neemias vai orar. Neemias fala com Deus. O seu rei, o rei Artaxerxes, percebe que ele está aflito e pergunta: Neemias, o que está acontecendo? Você é um cara sempre para cima, você sempre é um cara feliz, por que você anda tão triste? Ó rei, é que o meu povo está vulnerável, os muros da cidade estão caídos, e eu gostaria de ir lá para restaurar. O rei permite, dá a ele autorização, já que Neemias é copeiro, é um funcionário real, e dá a ele ainda o direito de receber materiais para reconstruir a cidade de Jerusalém. Neemias volta, consegue os materiais. O coração de Neemias é movido pela compaixão com o povo de Israel, que estava voltando. E ele então começa a reconstruir os muros. O capítulo que lemos, capítulo 6, diz para a gente que os muros já estão erguidos. Mas no capítulo 1 até o 5 conta para a gente que havia muito obstáculo, havia muita dificuldade, havia, por exemplo, zombaria a ponto de dizer: o que você está fazendo, Neemias? Isso não vai dar certo. Esse muro que você está construindo é tão fraco que se uma raposa passar perto ele vai cair. Deixa disso, homem, para com isso, gasta tempo fazendo outra coisa. Na verdade, eles não queriam que o povo de Deus se estruturasse e estivesse protegido. Os inimigos do povo de Deus estavam a fim de desistir, de frustrar os planos de Neemias para tornar, permitir e deixar o povo vulnerável. Neemias percebeu: isso é obra do inimigo, isso é obra do maligno, eu não vou parar. Eles trabalhavam com uma ferramenta na mão e com a espada na outra, tamanha era a ameaça. Agora ouça bem, meus irmãos, todos nós vivemos construindo, todos nós vivemos empreendendo grandes projetos, seja a vontade de Deus para a sua vida, seja a sua profissão, seja os seus estudos, seja a sua família, todos nós sempre estamos envolvidos em algo que o nosso inimigo não quer de jeito nenhum que dê certo. Você concorda comigo? Amém? Você acha que o diabo está feliz com o seu emprego, está feliz com a sua ascensão profissional, está feliz com o seu desenvolvimento educacional, que a sua família está abençoada? Ele não está feliz. Você acha que o diabo está batendo palma porque, como filhos de Deus, estamos buscando a vontade de Deus para a nossa vida? De jeito nenhum. E assim como Neemias, nós também enfrentaremos obstáculos, dificuldades. Assim como Neemias e Jesus, que sofreram tentativas de fazê-los parar, nós também enfrentaremos. Então eu quero falar nessa noite sobre as distrações que o nosso inimigo utiliza para que a gente paralise, para que a gente desista do projeto, para que a gente desista da família, para que a gente desista da caminhada cristã, para que a gente desista de tudo aquilo que Deus sonhou para nós. E eu, pelo menos, estou afinzaço de viver. E você?
Você está a fim de viver o que Deus sonhou para você? Do que Deus tem para você? Então tenha certeza, você enfrentará oposição de diversas formas. E o capítulo 6 de Neemias diz para a gente algumas delas. Do versículo 1 até o versículo 4, nós lemos que Sambalate e Gesem mandam mensagens para Neemias. Neemias está no topo de um andaime, reconstruindo o muro, colocando a última fiada de bloco talvez, e ele ouve uma mensagem. Todos esses que estavam se opondo agora dizem assim: ô Neemias, seu Neemias, faz o favor, desce aqui porque eu quero conversar com o senhor. Vamos nos reunir aqui pertinho, na planície de Ono, 40 quilômetros de distância, quando não tinha carro. Seu Neemias, eu estou a fim de te ajudar, eu quero fazer parte disso que o senhor está fazendo. Neemias olhou assim, abriu o olho e disse: espera aí, essa turma nunca me ajudou, essa turma nunca esteve a favor, sempre se opuseram. Que história é essa? Que conversa fiada é essa? Qual era a estratégia? De forma sutil, muito sutil, se infiltrar e dominar. Sabe, minha avó costumava dizer que o diabo nunca vem com um chifre e um rabo, um tridente. Ele vem com um sapatinho de algodão, de forma muito sutil, tentando nos atrapalhar, tentando nos fazer perder a atenção, perder o foco. Meu irmão, preste atenção, porque isso é uma lição para a gente. O que essa turma estava propondo era transigir, é aceitar propostas sem perceber as intenções. Quando nós permitimos que o inimigo entre na nossa vida, e eu vou te explicar como. Quando nós fazemos concessões, aquilo que não é de Deus, aquilo que não agrada a Deus e aquilo que não provém de Deus, você está fazendo concessões ao maligno. Um exemplo muito claro: o estudante que está na universidade, não estudou, trabalha muito, é uma pessoa ocupadíssima demais, não estudou, mas de repente vem um amiguinho dele, um colega, gente fina, ele passa o gabarito, gabaritei, consegui de alguma forma, e esse irmão crente aceita um trem desse. O que ele está fazendo? Ele está abrindo concessões. Sabe aquela historiazinha? Não, rola um dinheirinho aqui por fora, que o guarda não vai prender o carro. Abra concessões na sua vida, permita que o inimigo entre, ele muda as regras do jogo e você perde. Eu perco, porque é assim que ele faz. Neemias percebeu: essa turma está querendo me enrolar, se eu descer, parar o que eu estou fazendo, ele vai me levar para longe e vai me matar. Acabou o projeto, acabou o sonho, acabou o propósito de Deus. Essa era a estratégia. O que isso diz para mim? O que isso nos diz? Cuidado com as ofertas, cuidado com as propostas. Eu sempre digo, meu irmão, na hora mais difícil, na hora onde as coisas ficam mais complexas, o diabo fica só esperando. Agora, se eu ofertar, ele recebe. Agora, se rolar aquela propininha, ele aceita, porque ele está precisando. Quando foi que o diabo tentou Jesus? Depois de 40 dias no deserto, em jejum. É claro que tem fome. Então transforme essa pedra em pão. Não faça concessões. Cuidado, não aceite qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de oferta, qualquer proposta que venha, ainda que pareça boa. Cuidado. Cuidado, não quebre princípios para obter resultados desejáveis. Não quebre. Neemias sabia, e ele manda a mensagem: vai dar não, eu estou focado, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu não vou me distrair. Cuidado, cuidado. Penso eu, vamos refletir um pouco.
Como anda a nossa vida familiar? Estamos focados, atentos ou já perdemos o foco? Como anda a nossa comunhão com Deus? Ou já perdemos o foco? Já fomos distraídos? Pergunto eu, nossa vida de consagração e de santificação, como anda? Ou já nos perdemos? Irmãos, é muito sério. Tem duas formas de o diabo matar. Primeiro, de forma agressiva, ele vem com tudo. E a outra é de forma muito sutil. Eu não preciso tirar o peixinho do aquário, é só envenenar a água. É muito sutil. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o que fazemos é coerente com uma vida de santificação a Deus? Ou já nos comprometemos com as propostas malignas? É um namoro que começa santo e daqui a pouco a coisa esquenta. Tem nada não. Tem nada não. Só um pouquinho. Cuidado, não faça concessões. Não faça. Trabalho com o computador não é só uma olhadinha, sabe, naqueles sites que não podem. Ninguém está vendo. Cuidado, porque a hora que nós dermos espaço, acabou. Neemias disse: estou numa grande obra e não vou parar. Eu estou focado, eu estou convicto, é aqui que eu devo estar. Não vou sair do meu lugar por nada. Deus me chamou para estar aqui e aqui estarei. Essa é a postura de Neemias. Mas Neemias percebeu isso porque havia discernimento espiritual. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos da graça de Deus para discernir as coisas, para discernir as oportunidades, para discernir os tempos, para discernir pessoas. Ouça bem. Precisamos urgentemente clamar a Deus por discernimento e inteligência espiritual. Precisamos. A segunda estratégia, tentei distraí-lo, chamando, desce daí, vamos conversar, 4 vezes. E aí a partir do verso 5, vem uma nova estratégia. Ele não parou, ele não desistiu, ele não desceu. Vamos fazer o seguinte, manda um homem lá, um homem de sua confiança, e diz para Neemias com uma carta aberta, dizendo assim: ô Neemias, estão dizendo por aí que você está planejando uma revolta aqui, uma rebelião contra o imperador, que você vai se autodeclarar rei dos judeus, e inclusive você já até escolheu profetas para te proclamar rei. Escuta, toda a carta oficial era carta selada com um anel e um selo de cera. Só o rei abria, só o oficial abria. Por que é que estavam com uma carta aberta, dizendo em alto e bom som dessas coisas? Por quê? Porque a proposta era acusar, intimidar, difamar Neemias, e isso sendo dito de forma que todo mundo ouvisse. Imagina que os trabalhadores que estão ao lado de Neemias acreditassem numa história daquela. Meus irmãos, quando o diabo não tenta tirar o nosso foco, nos fazendo parar e desistir, ele vai tentar atacar as nossas emoções. Você conhece aquele tipo de gente que diz assim, ela fica sabendo que alguém falou alguma coisa dela, ela diz: peraí, vou resolver agora.
Comigo vai ficar assim não. Ah, mas tá, menina, não deixo nunca, não sabe com quem mexeu. Conhece gente assim? Olha para mim, se estiver aqui, olha para mim. Olha para mim. Você conhece esse tipo de gente? Que não pode saber que alguém comentou alguma coisa que já quer tirar satisfação? A forma que os inimigos de Neemias, que os inimigos do propósito de Deus para Neemias e para aquela nação utilizaram foi esse. Vamos falar mal dele, vamos falar mal dela, vamos deixar ela que é toda melindrosinha, toda dodói. Tô mal, tô bad, tô deprê, tô chateada, vou parar, não quero mais, isso é coisa do maligno, não desista, você está num projeto de Deus, não saia do seu lugar. Ouça bem, eu preciso dizer isso. Fofoqueiro e gente ruim tem em todo lugar, viu? Não ri não, porque é uma verdade, infelizmente. Você acha que é só o diabo que anda querendo acabar com a nossa vida? Não. Tem gente que a graça ainda não alcançou o coração. Tem gente que a ação do Espírito não santificou a língua ainda. Vão falar de você sim. E você não pode parar, você não pode desistir dos sonhos, dos projetos, daquilo que você está acreditando que veio da parte de Deus. Você não pode parar de orar, não pode, porque o que o inimigo quer é exatamente isso. Imagina se Neemias desce para tirar satisfação com essa história. Não, peraí, falou com... não, se falasse com José era uma coisa, mas falou com Neemias, agora eu desço bravo. Neemias não fez isso. Ele simplesmente disse: isso é mentira, isso é invenção sua. Você acha que eu já não percebi que você quer me fazer parar? Eu não vou parar. Eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Fale o que quiser, pense o que quiser. Meu Deus conhece o meu coração e as minhas intenções. O que isso me ensina, meu irmão? Que todas as vezes que você se propor a fazer algo para Deus, todas as vezes que você se propuser a viver o sonho e a vontade de Deus, o diabo vai levantar gente, não é espírito não, é gente para te fazer parar, ferindo as suas emoções, trazendo marcas que é para te fazer parar. Não dá esse gostinho para ele não, por favor, em nome de Jesus, guarda o seu coração em Deus e diga: capeta, eu não vou parar. Eu não vou parar de orar pelo meu marido, ainda que digam que ele não tem jeito, eu vou continuar orando e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista do seu filho não, ainda que todo mundo diga: isso é um drogado, perdido. Não desista, continue orando, porque o Deus que você serve é um Deus de milagres. Não desista, não permita que essas palavras te aprisionem, te paralisem. Não permita, em nome de Jesus. Agora ouça bem. Cuidado. Cuidado, porque o diabo, vosso inimigo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa dar chance para ele não, viu? Brinca com ele não. Não brinque. Tenha um compromisso sério com Deus, tenha um compromisso sério com a sua família. O dia que você brincar de família, o diabo entra e faz um arraso. Marido, ame sua esposa, como Cristo amou a igreja. Esposa, se submeta ao seu marido, como a igreja deve se submeter a Cristo. Filhos, honrem os seus pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Não brinquem de ser crente. Não brinque. Porque tudo o que ele espera é uma boa oportunidade para acabar com a gente. Neemias percebeu. E o que me chama a atenção, que essas armas malignas, essas armas demoníacas, esse veneno, meu irmão, já matou tanta gente. Já fez tanta gente desistir de Deus, porque não olhou para Deus, porque não estava firmado em Deus. Quantas famílias se desfizeram por gente ruim, com maus conselhos,
gente que fala o que não sabe, o que nem deve, informações distorcidas. Quanta gente já sofreu com isso? Se eu perguntasse aqui, né, confessionário aberto, quem já sofreu calúnia? Quantos de nós não pensamos? Escuta, é engraçado. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, adolescente. Irmão, não, por favor, não ria não, tá bom? Eu tenho um pouquinho de vantagem aqui, sabe? E havia uma brincadeira na igreja, né? Eu era um menino de Deus, eu estava sempre envolvido com o louvor, com a oração, sempre na minha caminhada com Deus, sempre tive envolvido com isso. E aí começou uma piadinha, cabeção. Não era mais Roberto, não era mais irmão, ô cabeção, dentro da igreja, coisa de adolescente. Ô cabeção, ô cabeção, ô cabeção. Eu já era meio calvo por causa do câncer que tive, já tinha pouquíssimo cabelo e aquilo foi marcando. E cada vez que falava cabeção, parece que me machucava. Cabeção, cabeção. E eu fui ficando mal. O pastor está quase rindo aqui, ó. Pode rir, Jesus já me curou disso. Aquilo foi me machucando de um jeito. Quem já viveu isso? Palavras que foram, parece que vai, sabe, prendendo a gente não consegue nem respirar direito. Eu percebi, meus irmãos, lendo isso e estudando isso, que isso é mais comum do que a gente imagina. Você se empenha, você se esforça, você dá o seu melhor, você, sabe, faz das tripas coração para estar de pé. E aí chega uma pessoa mal intencionada e diz algo que você fala: Deus, eu não acredito. Tudo que eu precisava era um incentivo. Sabe, a gente vai caminhando com a graça de Deus, a gente caminha bem, mas tem dia que a gente está meio devagar, a gente está meio, sabe, precisando de oração, precisando de compreensão. É nessa hora que eles se levantam. É nessa hora que vem essa palavra para ferir, para matar. Guarde o seu coração em Deus. Cuide do seu caráter, porque da sua reputação Deus cuidará. Nossa obrigação é cuidar do nosso coração, ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, e cuidar do nosso caráter. O resto deixa com Deus. Você viu o que foi que Neemias fez? Neemias orou por eles e continuou. Eu estou indo para Jerusalém, eu estou caminhando para o céu. Fale o que quiser, o diabo use quem quiser, nada vai me parar. Eu vou chegar no céu, e você também, em nome de Jesus. Ora, entrega na mão de Deus e deixa. Não pare, não perca o foco. A terceira estratégia está no versículo 10 até o versículo 14. Neemias terminou, e aí foi visitar Semaías. Semaías era um profeta. E esse camarada, embora tenha um título de profeta, ele bolou um plano. Eu vou me trancar dentro do meu quarto, que ficava ao lado do templo. Eu vou ficar aqui trancadinho, fechadinho. Neemias virá me visitar e eu vou dizer: nós estamos correndo perigo. Neemias, vão te matar. E essa noite, quando você estiver lá dormindo, eles virão e vão te matar. O que acontece? A proposta de Semaías, desse homem, que era um profeta, vamos entrar no templo e a gente se tranca lá. É a estratégia do susto. Bom, convidamos para negociar a ajuda, não aceitou.
Difamamos, falamos mal, caluniamos, não parou. Eu vou assustar ele. Vou dizer que ele corre risco de vida. Aí, olha só, eu acho que se Neemias fosse nordestino, ele dizia assim: oxe, tu acha que eu sou cabra frouxo? Eu tenho cara de quem vai fugir? Foi o que Neemias respondeu. Eu tenho cara de homem que sai correndo de luta? Sou não. Não sou não. Eu não fujo de batalhas. Eu não fujo de guerras. Eu não fujo. Eu penso que se Neemias tivesse conhecido Davi, ele ia dizer assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ei, Semaías, você perdeu a noção? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não fujo de peleja não, homem. Agora ouça bem o que eu vou dizer. Cuidado com os conselhos. Qual foi o conselho de Semaías? Entrar no templo e se esconder. Mas deixe dizer algo. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus. Em Números capítulo 18, verso 7, Deus disse: o homem que não for sacerdote e entrar no lugar santíssimo, este morrerá. Neemias conhecia a palavra, a ponto de discernir um conselho que não veio da parte de Deus. Cuidado com os conselhos, passe eles pela peneira da palavra. Conheça Deus, conheça a sua palavra. Aqui não tem nada que vai te fazer mal, meu irmão. Você pode ler e viver isso aqui em todas as áreas da sua vida. Você não vai se dar mal, pode ter certeza. Semaías propôs para ele: estão te ameaçando, corre para o templo. Meu irmão, cuidado com os conselhos, cuidado com gente que parece gente boa, mas não é. Cuidado com gente que parece crente, mas não é. Conheça Deus, conheça a sua palavra, e tudo o que você ouvir passará pela peneira da palavra. Neemias conhecia. Neemias sabia o Deus que ele servia. Neemias sabia os limites estabelecidos por Deus. Nós conhecemos a palavra a ponto de discernir quando alguém vem dizer alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Quando alguém nos propõe coisas que vão contrária à vontade de Deus. Neemias sabia o que estava escrito na palavra, quais os critérios que Deus estabeleceu. Cuidado, cuidado. Neemias, o que Neemias fez? Neemias orou por eles. Qual era a proposta? Assustar. Ano que eu cheguei, 2009, eu cheguei aqui, estava perto da conferência missionária. Eu era aluno e eu vim por tudo ou nada. Depois de um câncer em estado terminal, e Deus me curou. Depois de 2 ataques cardíacos, e Deus me livrou da morte. Depois de um derrame, Deus não me deixou sequelas. Quando eu vim estudar, eu disse: Deus, e isso depois de 19 anos de cristianismo, eu disse de evangelho, de crente, eu disse: Deus, agora é tudo ou nada. E dia 9 de fevereiro de 2009, eu vim para esse lugar para estudar, entregar minha vida a Deus. E quando eu comecei, minha família ficou doente. Meu pai ficou doente. Meu pai tem um problema na coluna, tinha um desvio, e ele começou a sentir dormência nas pernas e perder os movimentos. E eu estava aqui trabalhando no centro de oração, limpando para a conferência. Minha mãe com um problema gástrico, perdendo peso. Minha irmã de 7 anos com depressão. Tudo que comia colocava para fora.
Eu disse, eu vou ficar aqui ou eu vou para casa? Sou o filho mais velho. Eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ajudar. Eu lembro como hoje, eu estava com uma tesoura de jardineiro cortando uma trepadeira que tinha lá antes, agora não tem mais. E eu estava limpando e eu recebi o telefonema do meu pai, dizendo, filho, eu acho que você vai ter que voltar, a coisa está piorando. E eu cortando ali, o Espírito do Senhor falou comigo, Roberto, enquanto você estiver cuidando das minhas coisas, eu vou cuidar das suas. Não pare, não desista, não desanime, não tenha medo, fique firme. Meu irmão, não sei o que Deus fez, porque eu nem fui para casa saber. Aquele nódulo na coluna do meu pai desapareceu. Minha irmã se recuperou e minha mãe está viva para a glória de Deus. E eu estou aqui não porque eu sou melhor, mas porque eu creio num Deus que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Isso é graça e é amor de Deus, e o mesmo amor que Ele tem por mim, Ele tem por você. O mesmo cuidado é para com todos os filhos. Você não é diferente, não há ninguém melhor do que ninguém. Deus está muito afim de te levar a bom termo. Deus está afim de abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua vida espiritual, a sua vida profissional. Deus está afim de te abençoar, e o inimigo está muito afim de te atrapalhar. Cuidado com os conselhos, cuidado com as pessoas que se aproximam, parecendo que querem o seu bem. Pastor, como é que eu faço para descobrir? Conheça Deus, através de uma vida de oração, de meditação na palavra, e você saberá discernir, porque o Espírito do Senhor está em nós, e o Espírito de Deus é espírito de sabedoria, de inteligência, de discernimento, de conhecimento, de revelação. Esteja conectado a Deus, e tudo que aparecer para te fazer parar, desistir, desanimar, você logo vai entender, isso é coisa do cão. Eu estou numa grande obra, não vou parar, não vou dar esse gostinho para ele. Qual é a quarta estratégia? Nós lemos que o muro ficou pronto, terminou, depois de 52 dias terminou o muro. Que peleja, que luta. Meu irmão, nós estamos construindo um refeitório, um restaurante lá embaixo. Eu sei o que é isso. Eu só não fiquei careca porque eu já era. Mas está ficando branca a barba. Tem dia que dá agonia de ver aquele negócio pronto. Neemias terminou. Eu fico pensando que quando a gente conclui aquele projeto, sabe aquele sonho que você idealizou, que você gastou tempo, quando se completa, quando se concretiza, como é que você fica? Salmo 26, 126, como quem sonha, não é? Não é assim que a gente fica? Eu fico aleluiado com grandes e pequenas conquistas. Eles terminaram, faltavam as portas. Ouça bem, o diabo nunca entrega os pontos, ele nunca desiste. Mesmo que ele perdeu, ele não sai do campo de batalha. Ele não desiste. Escute, deixa eu te mostrar uma coisa na Bíblia. Em Josué, capítulo 7, eles tinham a promessa de Deus que entrariam na terra prometida. Entraram, venceram, conquistaram a terra que Deus prometeu. Aí, depois de entrar na terra, eles só tinham que tirar os ocupantes, porque a terra era deles, Deus deu. E aí eles começaram a pensar assim, bom, já ganhamos dessa, já ganhamos daquela nação, ganhamos daquela também. Tem uma cidadezinha ali chamada Ai deles, a gente vai tirar facinho esse aí. Não se preocuparam, não tiveram cuidado, pois foi nessa cidadezinha que eles se deram mal. Pecado. Depois das grandes conquistas, depois das grandes vitórias, nós temos tendência, isso é natural, é do ser humano, dar aquela relaxada para curtir a bênção, não é assim? Cuidado. Vou te provar outra. Saul já tinha sido escolhido rei de Israel. Quem escolheu? Deus o escolheu. Deus mandou ele ser ungido rei. Depois que já era rei, vacila.
rompe os limites que Deus estabeleceu, Deus o rejeita. Davi já era rei, um grande homem, reconhecido em todas as nações vizinhas de Israel, homem poderoso. Um dia é dia de batalha, o rei tinha que ir para a batalha. O que Davi diz? Não, eu já estou abençoado demais, já estou aleluiado, vou ficar em casa, dormir um pouquinho mais, afinal de contas eu estou cansado. Vai vocês. E o texto bíblico diz para a gente que Davi se acorda tarde, fique claro que é tarde, porque a Bíblia diz que era tarde, ok? Vai para a varanda de casa, dá aquela espreguiçada boa. Opa, tem uma mulher ali. Já era um grande homem de Deus, já era reconhecido, fama, reputação, conquista. Não vigiou, vacilou, o diabo pega de jeito. Foi olhar mulher, tomando banho, se deu mal. Adão, sozinho no paraíso, sente falta. Poxa Deus, todo mundo tem par, só eu que não tenho, Deus. Que isso, faz isso comigo não. Ô papai do céu, dá um jeito aí. Dorme, Deus lhe abençoa com Eva, ô bênção. Não toma cuidado, o que acontece? Peca. Depois de toda grande conquista, quem joga futebol aqui? Levanta a mão, pode confessar, meu irmão. Estou brincando, não é pecado não. Levanta a mão. Quem joga bola sabe que é assim. Quando a gente faz o gol, se você virar as costas e vacilar, o que acontece? Contra-ataque. Você acha que o cão não faz também não? Faz sim. Depois dos 52 dias, muro construído, só falta encaixar as portas, está tudo finalizando. Você leu do versículo 15 ao versículo 19, que eles mantêm as ameaças, eles mantêm as intimidações, eles mantêm as ofensas. Por quê? Porque se o diabo não puder te parar, antes de você concluir, antes de você ser abençoado, depois que você for abençoado, ele vai tentar te fazer perder a alegria da bênção. Ele vai tentar te fazer perder o gostinho da vitória. Meus irmãos, depois de toda grande conquista, nós precisamos continuar alerta. Mateus capítulo 4, Jesus disse: Satanás, arreda-te, vai embora. Os anjos vieram, serviram Jesus, e a Bíblia diz que Satanás se apartou por um tempo. A nossa caminhada não pode ser uma caminhada de momentos de alerta, de vigilância, de oração e de férias espirituais, férias com Deus. Não dá. Precisamos estar alerta o tempo todo. Precisamos vigiar e orar o tempo todo. Havia lá as cartas que eram mandadas, algumas pessoas, nós lemos no texto, elogiavam o inimigo, o opositor de Neemias na frente dele. Para quê? Para fazer perder a alegria, para fazer perder, sabe, o gostinho da vitória. O meu desejo é que Deus nos ajude a estar sempre alerta, estar sempre constante, firme, vigiando, orando. Esse é o meu desejo. Agora ouça bem. Eu disse para você que eu aprendi a celebrar as grandes e as pequenas conquistas. Esse é um desafio que todo ser humano precisava se empenhar. Aprender a celebrar cada dia como se ele fosse único. A Bíblia tem um provérbio que diz assim: em todo tempo estejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A maioria das pessoas entendem que os vestidos alvos têm a ver com espiritualidade, com purificação, e que o óleo sobre a cabeça
é alguma coisa sobre o Espírito. Deixe ele explicar esse texto. Em todo tempo estejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Salomão escreveu esse provérbio. Um homem que aprendeu, depois de quebrar muita cabeça. E ele entendeu. E quando ele diz, sempre estejam alvos os teus vestidos, seria, para a gente entender melhor, sempre esteja vestido com roupa de festa. Em outras palavras, celebre a vida, celebre família, celebre o emprego que Deus te deu, celebre a saúde que você tem. Sempre esteja o óleo sobre a sua cabeça. Como é que a gente faz para ir para a festa? Bota aquela roupa bonita, põe um perfume bom, né? Aquele que é o perfume de ver Deus, a roupa de ver Deus, né? A roupa de assim, sabe, que fica melhor, que a gente fica mais magrinho, mais bonito, assim, né? Essa roupa, Salomão está dizendo: viva assim. Aprenda a desfrutar e viver, celebrar pequenas coisas, porque às vezes a gente fica esperando coisas grandes, quando nós podemos todos os dias, por causa de Cristo, por causa de Deus que nos amou, nós podemos viver bem e celebrar a vida todos os dias. Por que não hoje? Por que não agora? Você está vivo? Se eu fosse considerar pelo amém, você está vivo? Então você tem motivos de agradecer a Deus, de celebrar ao Senhor, porque você está vivo. E essa leve e momentânea tribulação vai gerar em você, meu irmão, muita coisa boa. Perseverança, fé, firmeza, convicção. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Quero pedir para você ficar de pé. Neemias deixou bem claro: a coisa só aconteceu porque Deus ajudou. Quem está precisando da ajuda de Deus aí? Eu estou precisando, meu irmão. Eu preciso muito da ajuda de Deus. Esse livro também nos ensina que Neemias venceu com discernimento, muito trabalho, viu? Deus abençoa quem trabalha, viu? Fica a dica. Deus abençoa quem trabalha. Amém? Neemias venceu porque tinha discernimento de Deus, porque trabalhou arduamente, porque tinha determinação, porque vivia uma vida de transparência, integridade. E por 11 vezes aparece Neemias orando. Neemias venceu porque mantinha relacionamento com Deus através da oração. Vamos orar? E eu queria, se você tem algum pedido específico, você tem um motivo, assim, você está dizendo assim no seu coração: pastor, tem uma coisa aqui que só Deus. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Você que tem sentido esses enfrentamentos, esses obstáculos, tentando te fazer parar. Situações que se levantam contra a sua vida, contra a sua família, contra os projetos de Deus para você, contra você mesmo, porque de repente você está querendo viver para Deus e encontra tanta resistência, tanta dificuldade. Quero convidar aqui os pastores, os obreiros. Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros. Sabe, às vezes a gente precisa de um ombro amigo. Então eu vou pedir, meu irmão, você que não veio, dê a mão para o seu irmão aí. Ore com ele. Ore com ela. Peça ao Senhor para abençoar, para ajudar, para fazê-lo chegar aonde Deus quer que ele chegue, para conquistar, para vencer, para ir além. Deus pode. Deus pode. Deus pode, Deus quer nos abençoar. Há um versículo que diz assim:
que se Deus nos deu Jesus Cristo, não nos daria juntamente com Ele todas as coisas que nos são necessárias. Meu irmão, você é filho, você é filha de Deus, e Deus é um Pai muito bom e muito melhor do que o nosso. Então eu queria que você fechasse os olhos e orasse por esse seu irmão, por essa irmã. E você que está aqui na frente, eu vou pedir para os pastores, vai orando, vamos orando. Nós temos um tempo ainda e nós vamos gastar esse tempo em oração, falando com aquele que pode ouvir e responder a nossa oração. Então levante a sua voz, comece a clamar ao Senhor, comece a falar com o Senhor. Talvez você pensou em desistir. Talvez a sua oração nessa semana foi: Deus, está difícil. Senhor, eu não sei o que fazer. Pai, nós levantamos a nossa voz. Nós estamos aqui como Neemias. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir da nossa família. Nós não vamos desistir do Senhor. Nós não vamos desistir dos sonhos que o Senhor plantou no nosso coração. Eu não quero parar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, mas eu conto com a sua graça. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso nessa noite, Senhor, ser fortalecido, ser encorajado, ser animado, ser, Senhor, Pai, eu preciso ser levantado nessa noite. Nós clamamos nessa noite, Senhor. Oramos nessa noite. Estou nos braços daquele que nunca me deixou.